Aí, primeiramente, a gente queria agradecer, né, pelo seu tempo aqui com a gente, pegar um pouquinho sair um pouquinho da rotina para ajudar a gente com esse trabalho. E é isso, a gente pode começar a nossa conversa. Tá bom, obrigado eu. Fechou? Fechou. O que vocês querem saber? Então, eu vou começar aqui. A gente vai começar do início mesmo, sabe? É, Tipo, para saber a sua evolução na profissão. Uhum. Deixa eu me apresentar aqui primeiro, né? Vocês saberem Então, a gente... o que eu sou, o que eu Oi? fiz. Deixa eu me apresentar aqui primeiro, É, para vocês saberem o que eu sou, o que eu fiz. Bom, pode ser. eu me chamo Rogério Pimentel, eu trabalho em TI, acho que já tem 6 anos. Sou formado em Sistema de Informação, me formei na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. No meu curso eu não era muito envolvido em pesquisa, assim, eu percebia que eu gostava mais de programação, eu queria ser desenvolvedor, e isso eu percebi primeiro na cadeira de programação, que eu gostava muito daquilo, e eu queria seguir naquilo. Então, assim, o pontapé inicial para eu iniciar minha carreira foi pegar os livros na biblioteca e começar a ler. Que eu via que tinha muito assunto interessante que era falado em aula, só que era falado com uma certa superficialidade, sabe? E eu queria aprofundar naquilo porque me interessava muito. Então, frequentemente eu ia na biblioteca, pegava alguns livros, pesquisava lá, adorava ficar por lá vendo os títulos que tinha. E pesquisar na internet também, muita coisa. Ficar me inteirando do mercado e tal, assim, era basicamente isso que eu gostava de fazer. Eu fiz alguns estágios que não eram de programação durante a faculdade, mas porque eu queria trabalhar, queria ter experiência profissional. Então, eu cheguei a fazer estágio na própria faculdade, num setor de informática lá, com manutenção de computadores. Depois eu fui, em paralelo a esse, eu acumulei um outro estágio na superintendência da Caixa. E lá, assim, era para fazer outras coisas de TI, mas eu me aprofundava lá com, com ajudando o pessoal lá em decisões técnicas, lá o que eles queriam mostrar, o que eles queriam de banco de dados. E aí depois eu fui contratado como estagiário também, aí eu larguei os dois, fui trabalhar na Sinobras, que era uma empresa de siderurgia lá no Pará, que ela tinha um departamento de TI, que o pessoal desenvolvia um software interno lá para gerir a indústria. E daí eu comecei a trabalhar lá por 5 meses, e depois eu fui contratado como desenvolvedor júnior. E lá a tecnologia era .NET e tal, era toda a stack da Microsoft. Então passei lá, acho que também mais 5 meses depois como contratado. E me mudei para Recife. E em Recife eu fui trabalhar como engenheiro de software numa empresa que prestava serviço para uma empresa americana. Era um desenvolvimento eles faziam um desenvolvimento de um sistema de RH americano, que é bem diferentão do nosso aqui, é a modalidade que eles trabalham lá. E lá eu fiquei por 3 anos trabalhando com .NET também, até que surgiu uma oportunidade para eu vir para Uberlândia, para trabalhar na empresa que eu tô, que ainda não era com o nome que está hoje, se chama Vivendas, que era uma solução para o mercado como é que chama? De varejo, em que a gente tem um módulo inteligente que é colocado nos PDVs de supermercado, naqueles caixas lá, e a gente consegue coletar tudo que é vendido na loja e tudo que é vendido mediante uma nota fiscal e tudo que sai via um cupom fiscal. Então a gente consegue capturar toda a informação da loja, quanto ela vende, quais produtos ela vende, qual que é o estoque, muita coisa com base só nessas duas informações. Então eu vim para cá para trabalhar com isso, aí era para mudei de stack, mudei tudo, assim, fui trabalhar com Python, outra coisa, AWS, Cloud, um monte de coisa. E aí, depois disso, a empresa virou Yandé, e eu fiz um percurso aí, assim, todo esse período que tu fala aqui, eu trabalhei sempre como full stack, do full stack. Aí eu vim também trabalhando aqui na Yandé como full stack, depois eu me tornei líder técnico de equipe, e hoje eu estou como arquiteto da plataforma principal
que é o B2B, que a gente chama, né? É uma plataforma transacional. Então, hoje eu estou como arquiteto dessa plataforma. E that's me. Sou eu até aqui. Então, desse jeito você já falou coisas sobre sua evolução acadêmica e profissional. Se você quiser acrescentar alguma coisa, tipo certificação, especialização, cursos extracurriculares. No início, eu queria fazer certificação de Java, porque na faculdade era muito forte Java, sabe? E eu tinha vontade, falei, bom, vou fazer certificação de Java, deve ser legal, é bom que eu aprendo e tal. Cheguei até a comprar livro, comprei material e tal para estudar. Aprendi bastante com o livro de Java, era um livro muito bom. Ensinou, como é que chama? Encapsulamento, orientação a objeto, é um livro excelente para aprender isso. E aí eu estudei, na época eu estava trabalhando lá na Sinobras, com .NET, estudando Java, falei assim, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, não consigo praticar o que eu, que eu tô estudando aqui, acho que, não sei, apesar de me interessar, acho que não faz muito sentido, minha carreira não vai para esse caminho, então vou largar. E não cheguei a fazer nenhuma certificação. Eu, sinceramente, hoje em dia, eu não valorizo ter uma certificação. Eu acho que assim a postura do desenvolvedor, se vocês quiserem seguir essa carreira, é a postura de você querer aprender as coisas na raiz, no sentido de que, por exemplo, surgiu uma tecnologia nova, eu vou no projeto, na documentação do projeto que está acontecendo, vou aprender por lá, vou aprender por quem fez, não por um intermediário, entendeu? Mas, assim, claro que a base computacional, base de algum assunto que você queira aprender, livro é muito importante. Por exemplo, sistemas operacionais. Não é um negócio que você consegue na documentação, porque é muito abstrato, né? É um conceito muito acadêmico, de como é que funciona, então tem todo um histórico de onde surgiu, como é que fizeram e tal. Então, assim, tem vários livros que eu acho interessantes sobre sistemas operacionais que é importante, inclusive, na carreira do desenvolvedor full stack, sabe? Então, assim, eu acho que o que vale muito na carreira é, assim, a gente tentar compreender como é que as coisas funcionam, né? Eu acho que ter isso em mente, eu acho que é o que guia você. Se eu vou precisar fazer um curso para entender melhor aquilo que eu quero fazer, beleza, vale a pena. Mas não vale a pena o curso, é melhor fazer, sei lá, é melhor entender no detalhe lá, vamos supor que seja uma tecnologia da moda, Kubernetes, por exemplo. Mas se Kubernetes tem um site em que ele diz como é que ele funciona, é melhor olhar no site dele. Mas tem gente que tem preferência, sabe, assim. É um negócio muito difícil de falar, assim, cravar na pedra e dizer assim, é dessa forma, tem que ser desse jeito. É muito difícil. Porque tem gente que prefere aprender numa didática, ou acha mais fácil compreender as coisas numa didática que foi pensada. Então, casos e casos, sabe? No meu caso, eu prefiro ser dessa forma. Eu prefiro eu mesmo ir lá, ver o que me interessa e ir me aprofundando à medida que vai passando o tempo, entendeu? Questão de certificação, eu nunca cheguei a tirar uma certificação. Hoje eu até pretendo tirar uma, mas não pelo título em si da certificação, mas mais vamos dizer assim, mais pelo roteiro de estudo que ela vai dar, sabe? Uhum. Por exemplo, a AWS, que é uma coisa que eu trabalho muito hoje. Hoje eu trabalho com muitos serviços da AWS, com cloud, e, assim, tudo que eu preciso eu olho na documentação da AWS. Mas você tirar uma certificação é diferente, eu já cheguei a fazer até uns cursos relacionados a isso. O roteiro de ensino é muito melhor, porque ele te dá os conceitos que você vai pegando na prática, ele te dá os conceitos mais, vamos dizer, mais claros. Então, nesse caso eu aplico isso, nesse outro caso eu aplico isso. Tem uns cenários assim mais descritos de maneira mais clara, sabe? E aí eu vejo assim, acho que cada caso tem que avaliar o que vale a pena.
Às vezes esforço e dinheiro e custa caro também, né? São uns bons dólares aí numa certificação, principalmente as de fora, né? Então, são dólar, R$ 6, você já sabe. Tá tenso. E, então, dessa parte, por enquanto é isso. Então, você agora é arquiteto na Hyundai, Sim, atualmente. sim. É. E, assim, apesar de ser arquiteto, eu lido com desenvolvedor full stack o dia inteiro, né? Que é o pessoal da equipe, eu acho que eu tenho 8 pessoas na equipe para gerenciar. Para gerenciar em si, né? Não é gerenciar, mas dar o direcionamento técnico sobre dúvidas, qual é o jeito melhor de se fazer, isso aqui não vai dar certo desse jeito, vai desse jeito que tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Tem mais esclarecer aquilo que normalmente o desenvolvedor, quando chega, ele não consegue ter essa visão holística do problema, tipo assim, a capacidade de abstração de você já chegar e falar assim, não, isso aqui pode impactar nisso, nisso, nisso. Normalmente demora esse feeling de ser percebido, sabe? Entendi. Eu queria saber o que você faz Pode mesmo na seguir sua já, então. profissão, efetivamente, o que você entrega. Você já falou um pouco, mas se você puder esclarecer mais um pouco. Tá. Como é sobre full stack, vou me atentar mais no full stack, certo? Certo. O que a gente faz no dia a dia, né? Normalmente, as equipes, elas são gerenciadas por algum modelo de gestão, seja Kanban, seja Scrum ou XP, tem várias modalidades. A que eu mais trabalhei foi Kanban e Scrum. Normalmente tem um board de atividades, o gestor, ou quem demanda essas atividades, normalmente chega pelo UPO ou pelo cliente mesmo. Ele chega, a gente faz uma reunião, ele diz os desejos dele, eu quero ter uma tela de relatório, assim, que eu consiga exportar tudo em CSV, tem que ter um checkbox aqui, quando eu clicar no checkbox, eu quero que aconteça tal coisa, sabe? Esse tipo de descrição do que ele quer, o que o negócio pretende com aquilo. Aí a gente avalia, como é full stack, normalmente a gente tem o cliente, né, cliente, eu digo client side, cliente servidor, você tem o front-end, que é JavaScript, normalmente, JavaScript, HTML, pode ser também desktop, e tem uma API ou um serviço por trás em que você precisa desenvolver. No meu caso, como eu trabalhei sempre com serviço API e no cliente tem alguma aplicação front-end, a gente vai lá e entende, né, o que precisa ser feito, né, avalia, isso aqui dá para fazer, isso aqui tem um componente que faz, vamos extrair isso aqui, no serviço vai ser a rota tal, tem que passar os parâmetros, tem que validar, tem que não sei o que, levanta todos esses pontos, né, pontua cada um desses pontos nesse desejo que o cliente trouxe para a gente, e a gente avalia o esforço de fazer isso, pode ser em número, quantidade, depende de como a equipe trabalha, né? Mas normalmente é horas. Aí você fala assim, para isso aí, para essa tela, eu vou gastar 12 horas para fazer essa tela, porque é uma tela complicada, assim, tem que fazer isso aqui, fazer aquilo lá, tem mais os testes que eu preciso fazer. Aí, beleza, você montou lá a sua atividade, deu o seu voto, né? Normalmente é um consenso entre a equipe, você diz lá o quanto você gasta, fala assim, eu não tenho muita experiência com isso, vou gastar 12 horas. Não, opa, o outro gasta 8, não, então vamos pelo 12 porque fica tudo certo, se você pegar essa atividade você consegue entregar. E aí normalmente o desenvolvedor full stack ele vai fazer a parte do front-end e vai fazer a parte do back-end, né? Normalmente já foi previamente definido com a equipe sobre o que precisa ser feito, geralmente vem antes de você começar a fazer, mas claro que existe sempre os casos em que há algumas coisas por definir que no dia a dia você vai ter que fazer. Mas é basicamente isso, chega uma demanda, vota, você senta para fazer, desenvolve o front-end, desenvolve o back-end, testa a aplicação, está entregue, acabou a atividade. É isso. Então é complicado, né? Nada é fácil. Aí a gente queria saber que para exercer essa atividade, né, de desenvolvedor full stack, como você já havia mencionado, a gente queria saber
quais são as soft skills e hard skills que precisa ter para exercer essa profissão? Quais você recomenda, acha necessária? Aí Certo. fica a seu critério falar aí. Tá, soft skill é mais relacionado ao perfil, né, como a pessoa, né, lida no dia a dia e tal. Bom, uma que eu acho muito importante, eu acho que a mais importante é comunicação, né? Você saber se expressar, saber dizer tecnicamente o que precisa ser feito, né, expressar suas ideias e tal. E eu acho que é a mais importante porque a maior parte do tempo que a gente faz é conversando, né? É numa reunião que você precisa fazer o entendimento, é numa dúvida que você precisa expressar, num esclarecimento de determinado ponto técnico que não está muito claro. Então, assim, acho que a principal que eu vejo hoje em dia é a comunicação de soft skill. É, o ambiente de TI é um ambiente que sofre bastante de pressão. Então, uma outra que é importante é a gente saber lidar com as adversidades, sabe? Saber lidar com frustração, porque vamos supor que você pega uma atividade em que você deu um maior trabalho de fazer ela, foi difícil pra caramba, você, né, teve que aprender, estudar um monte de coisa para fazer ela, e aí chega lá no final, o cliente fala assim, pô, mas não era isso que eu queria, pode jogar isso fora, vamos fazer outra coisa que não era isso que eu queria. Então, tem muito disso, e isso acontece com uma certa frequência. E, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Ok, tá bom. Eu aprendi também, tirei do lado bom, que eu aprendi a fazer alguma coisa e tal, mas tem que saber lidar muito com isso. E existe muita pressão também, dependendo do lugar que você trabalha, há também aquela pressão. Opa, e aí, vai entregar? Falta muito. Então, assim, quando a gente é inexperiente e tal, começou a trabalhar, a gente fica meio pilhado com essas coisas, sabe? Tipo assim, pô, vou conseguir entregar? Será que eu vou conseguir? Que é meio que uma natureza da gente ter aquela insegurança aquela insegurança, não domina as coisas efetivamente, sabe? A técnica, né? A ferramenta e tal. Então você tá meio ainda tentando se encaixar e aí tem aquela pressão, e aí, vai entregar? Falta quanto? Mais amanhã? Será que dá para amanhã? Então, assim, lidar com essas adversidades é um outro ponto muito importante no ambiente de TI, que eu acho muito válido. Ah, soft skill, deixa eu ver outra aqui. Comunicação, falei, Bom, se eu lembrar eu falo. Hard skill. Hard skill é um negócio muito amplo. Nossa, mas é amplo demais. É amplo por quê? Porque tem mil e umas coisas que você pode fazer que uma stack, a gente chama de stack, né? Tipo, o que você precisa aprender? Porra, posso trabalhar com JavaScript, mas JavaScript tem 1 milhão de frameworks. Quer trabalhar com front, com back-end, pô, tem um monte de linguagens, um monte de frameworks, um monte de... Então, assim, é muito difícil você se orientar nesse sentido, sabe? Hoje em dia, por exemplo, o que eu vejo muito no mercado, né? O que é muito no mercado é React como front-end. React é uma ferramenta muito legal de você desenvolver front-end. É uma ideia para você componentizar as coisas e tal. E hoje é muito demandado isso aí. Mas daqui a um tempo pode ser que mude isso aí também, que a volatilidade é grande. Mas tem os outros parecidos também. Tem o Angular, acho que é 11, acho agora, nem acompanho. Mas tem o Angular, tem o Vue.js, tem outros frameworks, Ember.js, tem vários frameworks hoje que faz parte desse ferramental. A gente tem que meio que coletar nossas caixinhas de ferramenta e sair montando elas, assim, sabe? O que a gente precisa. Mas o que é fundamental, por exemplo, do front-end, você trabalhar com front-end, é você saber HTML, CSS, JavaScript. Isso aí é o básico. Isso aí tem que saber e tem que saber, assim, muito bem. Principalmente CSS, é um negócio meio complicado de ser... Algumas pessoas têm uma familiaridade legal com isso, mas para outras nem tanto. Então, assim, tem uns truquezinhos lá, que é importante saber. Esse é o básico. Esse aí, se for trabalhar com front-end, precisa saber isso. Não dá para começar sem isso.
E aí depois, sei lá, a caixinha de ferramenta pode ser, vou olhar o React, vou ver como é que é essa ideia de a gente criar um SPA, que é um Single Page Application, né? Tem dois tipos, né? Tipo, tem no back-end eu renderizo o que eu preciso e trago só o HTML para ser exibido, e é o chamado cliente-servidor. E tem também o SPA, que é o Single Page Application. Você baixa a aplicação uma vez, ela está lá no seu browser, você começa a interagir, não precisa carregar a página várias vezes, ela é bem interativa. Então, o React, Vue e Angular, eles trabalham nesse ponto do SPA. Então, aprender um desses frameworks é importante hoje em dia, né? Se quiser entrar no mercado, é uma porta muito boa de entrada, sabe? Uma porta de entrada muito boa. De back-end também tem uma vasta coleção de coisas que podem ser desenvolvidas, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com stack Python, React Python. Então, React Front-End, a gente usa uma biblioteca de componentes, que é chamada Entity, eu acho, Entity, que a gente já tem os componentes prontos, a gente meio que só precisa organizar no front-end, às vezes precisa adaptar alguma coisa, criar um componente novo e tal, mas já vem muita coisa pronta, então isso agiliza no nosso trabalho. Mas no back-end, por exemplo, a gente usa uma biblioteca, um framework do Python chamado Bottle, Python Bottle, de garrafa, sabe? Ele é um micro framework, que é uma API, assim, escrita em uma linha em um arquivo único Python de 800 linhas, que você consegue fazer mil maravilhas com ele. Ele é muito rápido, ele é muito flexível, você consegue alterar as coisas, então, assim, é um outro ferramental, é outro hard skill que beleza, você pode pegar e colocar na sua caixinha. Mas eu quero trabalhar, gosto de JavaScript, né, no front-end, queria aproveitar essa minha habilidade de JavaScript que eu aprendi, quero levar isso para o back-end, beleza, tem Node.js. Node.js é algo legal, que ele é montado em cima da engine na engine V8 do Chrome, que você consegue rodar aplicações assim numa velocidade absurda. Então, e é muito simples de trabalhar, porque você já aprendeu JavaScript, você pega e leva o seu conhecimento de JavaScript para o Node. E acho que outro ponto fundamental é banco de dados. Saber SQL é algo fundamental. Claro que hoje em dia a gente já tem muitas aplicações rodando em NoSQL, né, que é NoSQL. A gente tem MongoDB, a gente tem Redis, a gente tem DynamoDB, tem Firebase, não é outro, não lembro da Google, mas tem vários no mercado que também é um outro modelo, é uma outra forma de se trabalhar, uma outra forma de design, é um outro jeito de você olhar a aplicação, mas hoje o que impera mesmo é o SQL, são os RDBMS, ainda impera em muitas aplicações, e é algo que precisa ser dominado, precisa saber SQL, precisa saber como é que cria índice, analisar uma consulta, ver performance, esse tipo de coisa. Então é outra caixinha da ferramenta, outra ferramenta que você pode colocar na caixinha, né? Então tem a API. Bom, eu acho que é isso. Do outro, de hard skill, é você ter um bom editor de texto que você consiga ser produtivo. Então, assim, tem muita ferramenta no mercado. Provavelmente vocês usam VS Code, né, em muitos casos, né? VS Code. Todo mundo usa VS Code hoje em dia. Então, VS Code é hoje o que está mais em voga no mercado. Tem outros também, outras opções, para quem gosta mesmo de terminal, né? Gosta de fazer comandos e tal. Tem Vim, tem Emacs, tem vários que dá para você também colocar na sua caixinha de ferramenta, porque, de certa forma, a gente quer ser produtivo, né? A gente quer entregar as coisas no melhor tempo, de maneira mais eficiente, né? E também poupar o pulso, que você ganha uma lerzinha aí se você
se você ficar digitando muito. Então, você tem que, ao longo do tempo, você tem que começar a ajustar aí a sua caixinha de ferramenta no sentido de edição, né? Como é que você produz as coisas. Então, é outro ponto também importante. Falei demais. Mas nessa linha ainda de raciocínio, o que você usa mais assim no dia a dia, tipo ferramenta, tecnologia, até metodologia, para você ter sucesso nas suas atividades? Bom, eu uso muito Emacs como editor de texto, porque ele é muito flexível, eu consigo trabalhar com muita coisa dentro dele, criar terminal, consigo trabalhar com várias linguagens, rápida a edição. Então, assim, eu trabalho muito com Emacs. De ferramental, né, de edição. Eu trabalho também com Debeaver, porque eu preciso fazer consultas em SQL, analisar consulta. Então, eu uso o Debeaver, que é uma ferramenta de gestão de acesso ao banco de dados, tem todo um... permite você escrever SQL, ele pode conectar com outras coisas também. Que mais? Insônia para... quando a gente vai construir API, a gente tem, por exemplo, tem que ter um cliente para você ficar chamando aquela API, testando e tal. Então, assim, é muito difícil você ficar chamando no comando aqui, chama a URL, um post, passando o payload e tal, e pega a resposta. Isso aí não dá para você trabalhar dessa forma. Então, tem ferramentas, tem o Postman, tem o Insomnia, que eu uso muito Insomnia, que eu gosto muito dele. Que você cadastra lá as ferramentas, os requests que você quer fazer na sua API e tal. Então, você consegue testar manualmente sem precisar subir a aplicação front-end para você conseguir testar o seu serviço. Então, agiliza bastante. Eu uso no meu dia a dia. Eu uso muitas ferramentas da AWS porque a gente usa o provedor da AWS, então eu tenho que ficar consultando o log, então tem a linguagem própria lá de consulta de log. Que mais que eu uso? Eu uso muito Docker. Docker é um negócio bem legal de se aprender, uma ótima ferramenta você colocar na caixinha. Docker você permite você criar um sistema operacional, uma máquina totalmente isolada na sua máquina sem afetar o seu ambiente, totalmente isolado, em que você consegue fazer seus testes e isso a gente usa muito no mercado também. Então eu uso bastante Docker para testar algumas coisas, para validar outras coisas, POCs que a gente precisa fazer, prova de conceito. E basicamente isso. No dia a dia é isso. Então, tá bom. Dessa parte. Certo. E você tem alguma tecnologia que você pode sugerir para a gente? Você já falou de HTML, CSS. Tem alguma que você pode indicar para a gente que a gente possa pesquisar ou então que pode ser aplicada na sua profissão mesmo futuramente? Deixa eu pensar. Bom, eu não sei como é que vai estar no futuro, né? Mas Python é um negócio legal de se aprender. É uma linguagem muito fácil de se aprender. Ela é muito flexível, porque você pode usar tanto para você fazer script para ajudar, sei lá, se você quer fazer um script na sua máquina aí para você quer uma configuração específica, você consegue fazer com Python, é muito simples. Python te permite testar as coisas muito rápido, no sentido de que você, bom, estou tentando fazer uma classe aqui, uma abstração nessa funcionalidade que eu estou trabalhando aqui, vou fazer uns testes aqui, vou criar uma classe assim, vou criar uma classe assim. É muito fácil de criar, organizar essa abstração no Python, e ele está em todo lugar, então você consegue trabalhar na API, você consegue lidar com grandes volumes de dados, você consegue lidar com arquivos muito grandes, que hoje a gente tem muito cenário desse tipo. Então, assim, acho que Python seria uma tecnologia legal. Node.js também, assim, como alternativa. Node.js é muito interessante,
porque já que você vai aprender front-end, né, no caso de ser um desenvolvedor full stack, e eu acho que a porta de entrada mais fácil para você entrar na carreira de desenvolvedor é pelo front-end, porque a complexidade é menor, né? Apesar de ter tecnologia que é bem mais complexo, mas assim, a complexidade é menor. Então, você precisa aprender HTML, CSS, JavaScript, aprender um framework e pronto, você já consegue desenvolver. Tem alguma noção de design, né? De alinhamento, proporção, contraste, cores, né? Você ter essa noção de design é importante também, ajuda bastante. Mas eu acho que a porta de entrada, sim, seria front-end. E aí depois ao que você se interessar, se lá tiver alguma coisa na empresa, sei lá, você entra numa empresa, você está trabalhando com React e aí, sei lá, o back-end é Python, aí beleza, vou aprender Python também, que quero ser full stack, entendeu? Acho que é mais ou menos esse o caminho, acho que seria um bom caminho. Certinho. Entendi. Então, agora, eu gostaria de saber de você com relação à ética profissional. Eu gostaria de saber se já teve algum exemplo que você viveu, ou que alguém que você conhece viveu, que foi um exemplo ou ético ou antiético. Tipo, se alguém fez alguma coisa no seu time de trabalho, algum chefe, alguma coisa que foi uma situação antiética ou ética demais, alguma coisa nesse nível aí. Já aconteceu sim, aconteceu algumas situações. Acho que uma que eu poderia falar seria a seguinte, teve uma vez que quando eu entrei como arquiteto, eu fui substituir um outro, que ele havia saído da empresa, e daí ele entrou em contato comigo porque ele queria o código-fonte do sistema operacional da aplicação que ele trabalhava. E daí, assim, a gente assina um termo de confidencialidade, que a gente não pode fazer isso. E aí ele entrou em contato comigo para pedir e tal. Falou, opa, não vai rolar, não. Não é legal isso aí, pode dar muito problema e tal. E, assim, acontece muito essas coisas. Aconteceu já de desenvolvedor queria mostrar mais produtivo, e daí ele queria fazer as coisas da casa dele também. Ele queria trabalhar no trabalho e em casa. E daí, ele, em vez de pensar melhor do jeito que ele está fazendo, ele foi lá e subiu o código inteiro no repositório público, no GitHub. Então, a gente subiu lá o repositório. Como é que a gente foi descobrir isso aí? Nossa. Porque tinha uma chave lá de um serviço que a gente usava, que era uma chave privada, que não podia ser compartilhada, porque senão você consegue até ter acesso à aplicação. E a empresa que prestava esse serviço, ela escaneava os repositórios públicos para procurar as chaves, né? Se alguém fez uma cagada dessa de subir para algum repositório público, avisar que, opa, tua chave foi vazada aqui, toma as providências, porque senão você vai ter uma falha de segurança. E daí complicou a vida dele. Não, eu não fiz, subi sem querer, porque tá junto na parte da faculdade, eu não vi, enfim, essas coisas. Eu acho que a transparência e honestidade é fundamental, assim, tem que ser transparente e não pode compactuar com esse tipo de situação, não. Assim, é melhor a gente falar assim, opa, não posso fazer, não dá, complica, é muito melhor e só ajuda você. Isso aí, Então, pessoal. Rogério, eu acho que era isso. Muito obrigado pelo tempo que a gente sabe que não é fácil, né? Tipo assim, tá aqui, tipo assim, doar o seu tempo pra gente, pra aluno de faculdade, que teoricamente não vai te agregar nada na sua vida. E aí, tipo assim, é uma oportunidade muito incrível pra gente estar lidando com pessoas que participam ativamente do mercado de trabalho, porque é uma coisa que a gente está distante, por isso que, inclusive, tanta dúvida. Então, é só agradecer mesmo. E eu acho que é Obrigado, isso. Obrigado, eu espero ter ajudado aí, né? Nossa, ajudou muito. Ajudou demais. Vocês Demais. têm meu contato aí, se vocês quiserem depois trocar uma ideia, pode falar aí. Não, Qualquer claro. dúvida, Beleza.